Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o anel bombeador aplicado a selos mecânicos duplos, mas nem todo selo mecânico duplo tem, e nós vamos discutir por que não tem. E os selos mecânicos, principalmente aplicados a bombas centrífugas. Mas antes da gente começar, gostaria de convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e também a deixar nos comentários o que você achou do tema, para a gente saber, né, se a gente está indo no caminho certo ou não. E se quiser fazer uma sugestão de tema também, fica à vontade. Se você nos assiste pelo YouTube, te convido a se inscrever no nosso canal e também se tornar membro. Como membro, você, além de nos ajudar, né, a manter o canal, você também tem acesso a materiais exclusivos e também a descontos nos nossos cursos. E se você nos assiste pelo LinkedIn, te convido a seguir a nossa página. Bom, sem mais delongas, vamos então ao tema, né? O que seria o anel bombeador? Bom, como o próprio nome fala, se é um anel, então ele tem formato de anel. E se ele é bombeador, quer dizer que ele bombeia. Mas um erro bastante comum que o pessoal comete é que o pessoal compara, né, o bombeador com bomba centrífuga, né? Bomba centrífuga já é um rotor que você tem ali girando, provocando pressão, né? Por que eu estou falando disso, né? Porque o anel bombeador, ele é um componente mecânico utilizado nos selos mecânicos duplos, ali na região principalmente, mas não é só essa aplicação, mas principalmente em selos duplos, ali na parte do fluido barreira, que a gente já discutiu em vídeos anteriores. E o anel bombeador, ele tem a função, como o próprio nome fala, de bombear, né, o fluido do fluido barreira, para que favorecer, melhorar a transmissão, né, o fluxo, né, do selo mecânico para o pote de selagem, né, o plano 52 ou plano 53A, que a gente também já discutiu, né? Como eu comentei, você tem o efeito de termosifão, né? No selo mecânico você tem aquecimento ali das faces. Esse aquecimento vai aumentar a temperatura do fluido, que vai ficar mais leve e vai começar a subir, e ao mesmo tempo eu tenho o fluido frio fazendo esse movimento. Então o anel bombeador, ele é para dar uma força nisso, é para ajudar, mas ele não uma bomba centrífuga de fato. Né? Por que eu estou comentando isso? Porque às vezes você vai ver uma instalação de um plano 52 ou 53, por exemplo, que a gente também já discutiu aqui em vídeos anteriores, e aí quando você vê cheio de curva, assim, a instalação fica até bonita, né? Então o pessoal faz, né, aquele mecânico lá, o pessoal da tubulação, faz tudo dobradinho, tudo certinho, mas ele insere tanta perda de carga na linha que a energia que o anel bombeador ele fornece é praticamente roubada por esses cotovelos. O ideal é o mais reto possível, com a curva mais longa possível. Né? Voltando aqui para a apresentação, então a gente tem basicamente três tipos de anel bombeador. Existem os anéis bombeadores que são de fluxo axial, que seria esses dois casos aqui, e o de fluxo, e os de fluxo radial, aliás, esses aqui, e o de fluxo axial desse aqui. O que significa isso? Significa que o fluxo, nesse caso aqui, é radial para fora, né, centrífugo, esse aqui também é centrífugo, enquanto que nesse tipo aqui ele vai ser no sentido axial do eixo, ou daqui para cá, ou de lá para cá, ou daqui para lá, vai depender da forma do sentido de rotação desse componente aqui. Isso leva a crer que se eu instalo esse anel bombeador aqui de maneira invertida, eu vou ter problema de bombeamento. Ao invés dele ajudar, ele vai atrapalhar. Bom, qual que é o princípio de funcionamento disso? Esse aqui, ele é um ressalto no eixo aqui, dá para ver principalmente nessa parte aqui. Então eu faço a usinagem do eixo de tal maneira que eu mantenho essas partes mais elevadas, de tal maneira que quando eu estou tendo giro, o que acontece? O fluido, ora ele entra aqui, mas imediatamente após eu tenho com o movimento, ele é forçado, né, a sair daqui. Né? Então eu vou imprimindo um efeito centrífugo aqui, que é mais ou menos parecido com esse, só que a diferença é que ao invés de eu ter um ressalto, aqui eu tenho um afundamento, esqueci o termo disso aqui, né?
ele tem um rebaixamento aqui na luva. Então o que acontece? É a mesma coisa, né? À medida que eu estou entrando, o fluido entra aqui, depois isso aqui gira e expulsa, né? Ele vai ter esse movimento axial. É axial não, radial, né? Se eu for considerar aqui no efeito radial. Já esse tipo aqui, que é o de fluxo axial, ele é o que tem a melhor eficiência, porque se você for ver, ele tem um formato aqui, né? Esses formatinhos lembram, né, a pá realmente de uma bomba centrífuga. Então, em termos de performance, o melhor é esse aqui, o da letra C. Então, o que acontece? Né? À medida que ele vai girando, ele vai provocando o movimento através dessas roscas. Né? Então, aí os tipos, né, básicos são esses aqui. Aí a pergunta que não quer calar, por que nem todo selo mecânico duplo tem anel bombeador? E a explicação disso se deve ao fato que nós já comentamos também em vídeos anteriores, nós falamos sobre a água de selagem e nós falamos também, alguns vídeos atrás, nós falamos sobre as unidades hidráulicas. Então as unidades hidráulicas, elas já fornecem o fluido barreira com pressão, uma pressão tal que eu não preciso de ter nenhum componente forçando ou me ajudando a empurrar mais. Então nesse caso, o selo mecânico não precisa de ter anel bombeador, porque a circulação dele não é feito por termosifão, é feito por pressão mesmo, pressão e vazão. Da mesma forma, quando eu uso água de selagem, é o mesmo fenômeno. Eu estou fornecendo uma água pressurizada que vai entrar no meu selo, então eu não preciso de nada me ajudando a formar essa questão. Então, o anel bombeador, ele é usado principalmente em plano 52, que a gente já discutiu, que é o pote despressurizado, ou plano 53, aí tanto faz se é A, B ou C, né? Também os três vão ser necessários, de tal maneira que eu consigo promover, né, a recirculação ou favorecer a recirculação. Quando eu falo favorecer, é justamente o que eu comentei agora há pouco. Não adianta eu colocar um monte de curva na minha instalação, ter uma tubulação, depois eu vou mostrar uma foto, né, eu vou procurar aqui, eu tenho quase 2 metros de tubulação entre o pote e a bomba, não funciona direito, né, porque eu não tenho energia suficiente para fazer essa movimentação de fluido. Né? Então, voltando aqui para a apresentação, aqui eu tenho um exemplo, né, de um fluxo radial. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, né, a entrada, nesse caso aqui, né, nesta região, aqui, né, seria bem lá do reservatório. O que acontece? Esse movimento, esse anel bombeador, ele vai gerar esse movimento aqui. Então, o que acontece? Ele acaba succionando um pouco aqui, só que a gente tem que ver que no desenho, ele está aparecendo aqui um do lado do outro, mas na verdade não é. Se eu for analisar, eu tenho aqui, né, olhando de frente, de lado aqui, né, olhando daqui assim, né, o que eu vou ver, né? Eu vou ver às vezes uma conexão aqui, a entrada aqui, e às vezes a saída lá do outro lado. Então, de tal forma, mas para efeito de desenho, eles colocam, né, às vezes na representação do fabricante, ele coloca uma do lado da outra, mas não significa que ele vai entrar fazer isso, né? Significa que ele vai entrar de um lado, então ele acaba recirculando totalmente, ele vem um pouco para cá e um pouco nesse sentido e acaba saindo aqui, né? Ou é mais ou menos isso, né? Que é o que acontece. Então, dessa forma, o que eu tenho? Eu acabo tendo, né? Eu puxo um pouco de fluido que tem nessa região quente e jogo para cá, né? Eu jogo para cá e um fluido que vem aqui ele acaba vindo para cá também, né? Então esse seria o funcionamento. Eu tenho sistemas mais complexos. Nesse caso aqui é um sistema com uma engenharia, né, por trás. O que acontece? Aqui de fato esse aqui é muito mais eficiente do que o anterior, porque eu jogo aqui, né, eu faço a introdução do fluido aqui e eu crio um caminho automático, forçado, de tal forma que ele vem aqui para a região da face, que é onde eu tenho calor, porque eu quero retirar calor daqui também, e faço esse movimento e aqui eu tiro o calor dessa área aqui. Então esse aqui, essa construção é mais cara, bem mais cara em termos de projeto, mas é muito mais eficiente. Né? Então o tipo de sistema com anel bombeador que você vai utilizar
vai depender, né, da complexidade do seu sistema. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, né? Coloque nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.